Fala Dev, beleza? Nesse vídeo a gente vai fazer basicamente um theme switcher no React.js utilizando a Context API, né, a nova API de contexto que está presente no React aí desde a sua versão 16.3, então ela é bem recente. A gente não vai utilizar Redux, daria também para fazer essa funcionalidade com Redux, porém a gente vai ver como utilizar então essa Context API na prática, beleza? A gente vai fazer basicamente então um botãozinho que quando a gente clica, ele troca o tema da nossa aplicação. Então mais ou menos aquilo que está claro fica escuro, aquilo que está escuro fica claro e assim por diante, beleza? Para fazer essa parte de estilização da aplicação, eu vou utilizar uma biblioteca que se chama Styled Components, que é uma biblioteca que eu gosto muito, que ela faz basicamente a criação de componentes estilizados dentro do React.js. Então, quando a gente precisa fazer alguma estilização, ao invés da gente aplicar um CSS na classe, no ID do elemento, na árvore, na DOM, por aí vai, a gente cria um segundo componente, um terceiro componente, que é basicamente apenas uma div estilizada ou algum outro elemento, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer, né, aqui eu estou utilizando uma estrutura com o Create React App, que é aquele pacote que já vem a aplicação React pronta para a gente começar a trabalhar, né, sem essa parte do Webpack, Babel, toda essa parte mais. Então eu vou começar, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é instalar esse Styled Components. Então eu vou dar aqui um npm install, você utiliza yarn se preferir, beleza? Styled Components, desculpa. Aí foi... Enquanto que ele instala aqui, a gente já consegue ir fazendo algumas alteraçõezinhas. Primeira coisa que eu vou fazer aqui agora, então, é criar uma pastinha chamada Components. Beleza? Aqui dentro, eu vou criar dois componentes. O primeiro dele é o theme switcher, que eu vou criar como uma pasta, e um arquivo dentro chamado index.js, beleza? E um outro componente aqui que eu vou criar, que vai ser o tema, que vai ser o componente que vai sofrer as alterações baseadas no tema. Pode ser, por exemplo... uma to-do list, qualquer coisa assim, eu vou criar aqui, pode ser, to-do list, vamos lá, pra gente não fugir muito. Agora dentro dessa to-do list, vamos lá, importando o React, vou importar também aqui o nosso Styled, do Styled Components, aí eu vou criar o meu componente de to-do list, vou criar como um componente stateless mesmo, a gente não precisa ter estado aqui, vai ser tudo na munheca. A gente vai criar aqui uma UL e aqui a gente vai criar alguns list itens. Então, a gente vai começar criando aqui um list item para fazer café, né? Primordial para a gente conseguir ver esse vídeo até o final. A gente vai botar aqui entrar na comunidade da Rocket City, que se você não entrou ainda, tá vacilando. E o último aqui, estudar React.js, beleza? Que é o que a gente está fazendo hoje. Vou dar agora então um export default nesse to-do list. E assim a gente já tem esse componente criado, beleza? O que eu vou fazer aqui agora é utilizar o Styled para estilizar essa nossa lista aqui. Então a gente vai começar criando, por exemplo, aqui um componente chamado list, que é igual a styled.ul, ou seja, eu vou criar uma UL estilizada, e aqui a gente vai fazer algumas coisas. Eu vou dar para ela, por exemplo, um background escuro, certo? E uma cor FFF. Por padrão. E aí eu coloco esse list no lugar da nossa UL, beleza? Muito simples utilizar o Styled Components. Vamos salvar isso aqui agora, vou voltar no meu app.js, vou importar a nossa to-do list. E agora vou colocar aqui a minha to-do list no local do nosso outro componente. Beleza, a gente já tem esse to-do list ali, a gente já consegue ver que ela está escura com a letra branca, né? O que eu vou fazer aqui, dar mais uma estilizada aqui, vou dar um font family sans serif e um font size 18 pixels. E daí no LI dela, lembrando que aqui no Styled Components eu consigo ter essa cascata, né? Eu consigo estilizar componentes tipo no Sass. Vou dar um font size, ou melhor, line height. Agora, o que a gente quer desse funcionamento da nossa aplicação é que a gente tenha um botão totalmente desconexo desse to-do list aqui, que quando a gente clica nele, ele troca entre um tema mais claro e um mais escuro, né? Então, ao invés da gente ter o fundo branco com o fundo preto com a letra branca, a gente vai ter um fundo claro com a letra escura, beleza? E aí a gente vai conseguir ter todo esse funcionamento dentro da nossa aplicação em qualquer outro componente. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai começar aqui criando uma pasta styles dentro do nosso SRC,
E dentro dela, eu vou criar uma pastinha chamada themes, beleza? Dentro dela, eu vou criar um light.js, que é o nosso tema claro, um dark.js, vou criar um arquivo index.js e também um arquivo context.js. Eu já vou falar o que a gente vai colocar em cada um desses aqui. No dark, a gente vai colocar quais são as cores que a gente quer no tema escuro. Então, eu quero um background. E aqui não precisa ser o CSS, né? Aqui pode ser qualquer coisa, pode ser tipo background, fundo, qualquer coisa assim. A gente vai colocar 333, lembrando que aqui não é CSS, então eu preciso das classes. E eu quero a minha cor padrão sendo FFF. Aí eu vou copiar isso aqui e dentro do light eu vou alterar. No background eu vou colocar um EEE e a color eu vou colocar aí um escuro. Pode ser 333, sem problemas nenhum. E agora no meu index.js eu vou importar esses dois carinhas. Então vamos começar importando dark from dark. E vamos importar também o light from light, sem problemas nenhum. Por que a gente faz isso? Basicamente para a gente ter um único arquivo que exporta todos os temas da nossa aplicação. Assim, quando a gente criar mais temas depois, a gente não precisa ficar indo em outros arquivos e editando isso. É só vir aqui e exportar ele. Vou salvar aqui agora, a gente já exportou. E agora aqui nesse meu arquivo context é onde eu vou inicializar a nossa variável de contexto no React.js, que é aquela variável que é basicamente a nossa API que vai permitir que todos os componentes da nossa aplicação saibam desse tema, de qual tema está aplicado na nossa aplicação. Então eu vou começar aqui importando o React, beleza? E vou importar também o nosso tema Light, que ele vai ser o padrão. Ou pode ser o Dark, pode ser que o nosso projeto comece com o tema Dark por padrão, beleza? Aí eu vou dar um Export Default, React.createContext, beleza? E aqui dentro eu posso passar quais são as variáveis que a gente quer deixar disponível em toda a nossa aplicação. Por enquanto eu vou deixar apenas uma variável que se chama theme, que ela vai ter o resultado, que vai ter o valor dark, né, que é o nosso tema escuro. Só isso que eu vou deixar por enquanto. Vou salvar isso aqui agora, podemos fechar esses arquivos que a gente já criou e vamos voltar lá no nosso app.js, beleza? Lembra daquele nosso theme switcher? É agora que a gente vai fazer isso. Esse theme switcher aqui, ele vai ser apenas um botão. Então eu vou definir aqui const theme switcher. Ele vai ser só um button, só que como ele vai... A gente deixa aqui o onClick dele vazio por enquanto. E a gente vai escrever alterar tema. Vamos dar um export default nesse theme switcher aqui. Beleza? Vamos voltar lá no nosso app, importamos o theme switcher. Vou colocar aqui uma div por fora, podia ser um fragment, mas vou colocar uma div aqui, também não tem muita importância. E vamos colocar nosso theme switcher. Vou salvar aqui agora. A gente não pode deixar simplesmente isso aqui vazio. Eu vou colocar uma função sem nenhum resultado. Beleza, a gente clica em alterar tema, nada acontece, claro. Então, agora a gente precisa fazer basicamente a nossa utilização aí do nosso create context que a gente criou lá anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui dentro é importar os nossos temas. Então, eu vou importar tudo as themes from styles /themes. Então eu estou importando tudo aquilo que a gente está exportando aqui dentro desse export como uma variável chamada themes. Então aqui dentro dessa variável themes eu vou ter uma variável dark, uma propriedade dark e outra light, sendo cada tema respectivamente. E eu vou importar também o nosso theme context from styles /themes /context, beleza? Que foi aquele nosso react.createContext que a gente fez. E agora a gente vai fazer o uso disso aqui dentro, beleza? Eu vou começar criando aqui um state que vai armazenar qual que é o tema que eu estou utilizando. Então, vou botar aqui theme é igual a themes.dark, que é basicamente o tema que a nossa aplicação já inicia, certo? E aí, eu vou ter uma função aqui que se chama toggleTheme, que a gente vai repassar ela para o theme switcher para ela fazer essa alteração. Então, vou pegar esse toggleTheme aqui e vou passar também para o nosso theme switcher aqui. A gente vai colocar a mão na massa nesse theme, nesse context API do React mesmo, beleza? Então, uma coisa que a gente tem que entender do context API é que para a gente consumir alguma variável, independente de qual componente eu esteja consumindo essa variável, ela precisa
ela precisa ter um provider por fora dela. Então, o theme context, ele tem duas simples funções. Uma que se chama provider, né, um subelemento dentro dele, e outro que se chama consumer. Então, o provider, ele provê, ele dá um valor para alguma variável de contexto, que no nosso caso é o tema que a gente criou, e o consumer, ele consome alguma variável de contexto. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar um theme context.provider por volta disso tudo aqui, provendo um valor, né? Esse value aqui ele é obrigatório, e esse value aqui ele precisa ter o conteúdo igualzinho que a gente tem aqui dentro. Então ele é mais ou menos a mesma coisa que isso aqui. Eu posso trocar ou mudar o valor como eu quiser. Então o valor que eu vou passar é this.state. Por que this.state? Porque o this.state armazena a nossa variável theme da mesma forma que a gente tem lá dentro da nossa context, beleza? Lá tem o dark, aqui também tem o dark, que é o nosso inicial. Agora eu vou fechar isso aqui, e aqui embaixo eu vou novamente fechar o theme context provider. Ou seja, agora todos esses nossos elementos de dentro do nosso projeto, tanto o theme switcher quanto o to-do-list, eles já têm acesso à nossa informação do tema, beleza? Como é que a gente faz um teste se eles têm acesso a essa informação ou não? Primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui no toggle theme e a gente vai fazer o seguinte, this.setState theme, e agora eu vou fazer o seguinte, se o this.state.theme for igual a themes.dark, eu vou colocar themes.light, se não, themes.dark de volta. Basicamente isso aqui ele fica alternando, o toggle theme ele vai ficar alternando entre um tema escuro e o claro. Se for o escuro que está selecionado agora, ele coloca o claro, se não, ele coloca o escuro e assim vai. Agora eu vou voltar no meu theme switcher e vou chamar essa função toggle theme dentro do onClick do nosso botão, para ela fazer essa troca desse tema. Show? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui por volta da minha to-do list, e eu vou utilizar um theme context.consumer, ou seja, eu estou consumindo uma informação do meu context API, da minha theme context. Agora esse theme consumer, eu posso fechar aqui, vou colocar isso aqui por volta da to-do list, que é o que eu quero estilizar baseado no tema, certo? E esse theme context consumer, ele utiliza uma nova funcionalidade também que está bem alta no React, que se chama render props. Ou seja, ao invés da gente simplesmente renderizar um componente aqui, a gente coloca uma função. E essa função, ela recebe o tema em si, né, a nossa variável, por parâmetro. Então aqui dentro eu vou ter uma variável chamada, por exemplo, currentTheme ou theme até, e aí ela retorna o nosso componente to-do-list. E agora, se eu passar essa variável aqui, theme, para dentro do to-do-list, ele já vai ter ciência de que esse tema foi aplicado. Então a gente vai fazer o seguinte, vou passar esse theme aqui para dentro e vamos testar. Vou salvar, vou vir aqui no meu to-do-list, e aqui dentro vou tentar pegar essa variável theme e vou dar um console.log nesse tema, beleza? Para a gente ver se está funcionando aquele nosso botão de alterar tema. Vou salvar aqui. Ele falou que o toggle theme aqui is not defined. Ah, claro, aqui precisa ser this.toggleTheme. Agora sim, veja que aqui é quando a gente já tem o tema escuro, né? Background 333 FFF, que foi aquele nosso console log. Se eu clicar alterar tema, ele já alterou o nosso tema para o tema claro. Então veja que a gente já tem essa particularidade funcionando. Então ele está alterando entre escuro, claro, escuro, claro, escuro, claro, sem problemas nenhum. O que não está acontecendo é ele aplicar esses valores aqui dentro. Aí a gente tem duas formas. A primeira delas é a gente pegando essa variável theme e aplicando alguma coisa a mais aqui dentro, né? A gente poderia passar aqui, tipo, background, pegar o valor dessa theme e passar aqui, mas o Styled Components nos ajuda mais uma vez com isso, beleza? Por isso que eu gosto tanto do Styled Components. Eu vou importar um carinha chamado theme provider do Styled Components. E vou pegar esse theme provider, vou colocar aqui por volta do nosso to-do list, ainda dentro dessa nossa render prop, e aqui eu vou passar uma variável chamada theme, que é igual a theme. Simples assim. Esse theme aqui é o que vem daqui, certo? Da nossa render prop, que vem lá da nossa context API. Posso tirar agora a propriedade do to-do list, não precisa passar isso aqui para o to-do list de forma manual. Volto aqui no to-do list, tiro essa propriedade também aqui, beleza? E agora aqui dentro do nosso styled.ul, eu vou trocar o nosso background simplesmente para props
né? Eu estou passando uma função que recebe props e retorna props.theme.background, que é basicamente isso aqui. Eu tenho acesso direto a esse objeto. E aí aqui no nosso color, eu vou fazer a mesma coisa, só que ao invés de background, eu retorno color. Vou salvar aqui agora e veja só. Opa, ele deu algum erro aqui, deixa eu ver o que aconteceu. Aqui o que aconteceu foi o seguinte, a gente tem essa propriedade theme, só que a gente está passando, além dessa propriedade theme, como a gente consegue passar mais de uma informação aqui nesse value, né, que a gente está passando, o estado do nosso componente aqui do app, a gente está passando novamente, mais uma vez, o theme dentro. Então a gente tem que pegar theme.theme, aí a nossa variável, né, porque a gente poderia ter mais informações aqui além do tema, por isso a gente ficou repetido isso aqui. Agora sim, vou salvar. Vou acessar o meu projeto aqui, agora veja só, quando eu clico em alterar tema, a gente já consegue alterar o tema da nossa aplicação, baseado no estado aqui do nosso app.js, utilizando o Context API, sem utilizar o Redux, beleza? Então isso aqui é muito legal, eu inclusive estou utilizando isso aqui em alguns projetos internos aqui da Rocket City, e está funcionando muito bem, beleza? Não esquece que se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aí, deixa um comentário, talvez de alguns experimentos que você gostaria que eu fizesse no React.js, no React Native, desculpa, no Node, tudo mais, e a gente vai avançando isso nos próximos vídeos, beleza? Grande abraço e valeu!